Muito boa noite para você que tá ligado na Rádio Faixa, na Rádio do Campus 3, aí exatamente às 8h20 da noite, para mais um programa do Bendito Seja o Futebol. Você que já sabe que semanalmente, às segundas, estamos aqui para discutir tudo o que rolou no último final de semana, sempre no final de semana anterior, para tratar dos destaques dos clubes cariocas. Mas não é qualquer bate-papo, não é qualquer resenha que você encontra em boteco, né, meu camarada? É com essa galera, com esse time, com essa equipe que é a mais bonita do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mais de 10 mulheres formando um time, um elenco refinado para trazer tudo e mais um pouco com essa ótica feminina que vai mexer com a sua concepção sobre futebol. Vamos ao que interessa, vamos começar no pique correndo, porque não pode molengar muito, são só 15 minutos. Vamos falar de Fluminense logo de cara. Não vamos falar de coisa boa no momento. Nesse final de semana, a coisa boa, a única que teve foi o clássico, né? Porque de resto, foi tenso. Assistir jogo de Fluminense e Flamengo, esse final de semana foi tenso. O clássico, apesar dos pesares, foi muito emocionante. Isso daí a gente vai falar no finalzinho. Vamos ao que interessa, vamos falar de tricolor. Vamos falar com a Priscila Franco, que tá de volta. Já tava até com saudade dela semana passada. Ela não tava com a gente, até porque não teve programa. Mas na semana retrasada também não. Vamos ver o que ela vai falar sobre o Fluminense nessa semana, que empatou em casa com a Ponte Preta no último sábado e acabou decepcionando muita gente, porque era a chance do Fluminense dar adeus a qualquer perspectiva ruim, né? Só que não foi bem por aí e o Flusão decepcionou. Fala aí, gata, o que aconteceu com o Flusão no último final de semana? Ai, primeiramente, estava com muita saudade de vocês, estava me dando até aquele nervosinho de começo. Parece até que é a primeira vez de novo, né? Enfim, sobre o jogo existem empates e empates. Eu acho que um empate foi o Vasco-Botafogo, que era um jogo super disputado, e o outro foi Fluminense Ponte, que a gente achava que já ia sair ganhando, e no final das contas a gente acabou empatando e pra mim teve um gostinho de derrota. Quando a gente joga com um time que a gente achava que ia ser um jogo fácil, na verdade não foi, né? E o Fluminense aí tá dando um susto aí a qualquer problema cardíaco no nosso coração aí. Enfim, eu tô até me perdendo. Tu recebeu um SMS agora aí, Priscila? Não, eu fiquei tensa agora com o Fluminense, até tô sendo redundante já falando meio... Ficou nervosa, né? Nervosa. Não, pensei que fosse o John mandando uma mensagem aí. Não, o John agora tá jogando bola e eu tô aqui. John, pra quem não sabe aí, foi um ex-companheiro de trabalho aí, né? Marido da nossa gloriosa Priscila Franco, e que com certeza acompanha muito o nosso trabalho. Enfim, Pri, não foi muito bom esse último resultado pro Fluminense e, pelo menos, né, diante de tudo isso, foi bom ter sido eliminado da Copa do Brasil, né? Porque pelo menos essa semana o Fluminense vai ficar de bobeira, vai poder realmente trabalhar, ficar bastante focado no trabalho do próximo final de semana, visando a próxima partida da 31ª rodada do Brasileirão, e o Fluminense que já começa a viver com essa realidade, com esse perigo de zona de rebaixamento. Se não me engano, o Fluminense joga com o Vitória. É isso mesmo, Débora? Boa noite antes de tudo. Boa noite, isso mesmo. O próximo jogo do Fluminense será contra o Vitória às 6h30, domingo, dia 27 de outubro. Jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Show de bola, Débora. Realmente, não é uma partida das mais fáceis, não. O Vitória tá brigando por um lugar ali no G4 e o Fluminense, que teve dificuldade diante da Ponte, né? Tudo que se espera, pelo menos na parte teórica, é que o Fluminense tenha dificuldade. Fluminense e Vitória, como é que fica, Priscila? Joguinho difícil na teoria ou na prática o Fluminense vai conseguir mostrar a sua força dentro de casa? É difícil, mas o Fluminense vai ter que ganhar. De qualquer jeito. É ganhar ou ganhar. Essa molecada que o Vanderlei tá usando agora, o que tu tá usando? O que tu tá achando? Rafinha, Birubiru, mas não sei quem, Juninho, Carlinho, todos, tudo o Birubiru pra mim é o que é o melhorzinho ali deles todos. Eu acho que é muita insistência nesses moleques, e tanto que ele vai até arriscar o Fred aí antes do esperado pra ver se consegue botar o time nos eixos de novo. Fred que tá trabalhando duro pra ver se consegue jogar esse ano ainda. A Priscila tá com medo desse time de garotos que tá jogando, que tá, né, tendo que atuar diante de uma situação complicada, de uma situação que o Tricolor tá, né, sofrendo perigo, e realmente eu acho que não é o melhor momento. Não só a Pri, mas todo mundo pensa assim. Quem não tá numa situação também muito confortável é a equipe do Flamengo, que ontem fez um jogo chatinho toda a vida, pelo menos na minha visão, diante do Atlético Mineiro fora de casa. Atlético Mineiro que tem um baita time, realmente, independente do time que o Atlético entre em campo, realmente
sempre é uma equipe muito forte. O Atlético entrou com o Fernandinho, com o Jô, que é da seleção, com o Leonardo Silva, que é um baita zagueiro, mas entrou com uma molecada também desconhecida ainda pro seu torcedor. Ainda assim, o Mengão decepcionou e acabou perdendo fora de casa pro Atlético, que é uma equipe até bastante freguesa do rubro-negro carioca. Eu queria saber da Monique, que ontem fez até a resenha sobre o jogo, o que ela achou disso, se essa derrota realmente vai surtir um efeito ruim daqui pra frente, ou se o Flamengo tem de tudo aí pra, no meio da semana, esquecer isso e fazer outro jogo contra o Botafogo. Podemos esquecer um pouquinho desse assunto do jogo e falar um pouco do Terefantasy? Terefantasy? Nossa senhora, você que foi do Terefantasy. Tu foi do Terefantasy? Não, eu tô brincando, fugindo um pouquinho do assunto. Ah, tá. Você só queria desvencilhar, né? Teve gente que eu conheço que foi do Terefantasy aí. Altas fantasias, coisas e tal. Não tem mais exposição pra isso, não. Ainda existe, Pri. Pri tá perguntando se ainda existe, mas existe. Tem gente que gosta do Terefantasy, enfim. Mas chega lá, Nick. Acho que esse lance de ficar poupando o jogador não vale, ainda mais agora que o Flamengo precisa de ponto para se manter na primeira divisão, ainda mais que o Atlético vinha com 4 titulares absolutos, para quem considera o Fernandinho 5, e o Flamengo precisava de um homem de velocidade para jogar a bola pro Hernani e não tinha. Estava clara a falta de entrosamento, enfim. Quem não faz, leva, e foi isso que aconteceu. Que por sinal, que golaço do Lucas, né? Lucas Cândido, né? Que também é moleque, né? Lá da base do Atlético Mineiro. Realmente surpreendeu. De fora da área ali, ninguém esperava. O cara acertou um canudo no ângulo do Felipe, que coitado. Pode reclamar dele ou não, mas nesse gol especificamente, realmente não dava. Pergunta que não pode calar, que a gente sempre faz, agora mais do que nunca, diante de um clássico tão importante. Flamengo e Botafogo, 9h50, quarta-feira, 23 de outubro. Era até a Deb que ia falar pra mim, mas me recusei, tive que falar, porque vai ser uma baita de uma partida. O que vai acontecer, Nick? Eu estarei lá apoiando meu time e Direto do Maraca. E espero realmente que a gente chegue com a vitória, que a gente consiga a vitória. E dar um adeus pro Botafogo. Porque... Você acha que Botafogo, na hora da pressão, na hora da decisão, Botafogo vai peidar na farofa ali? O Flamengo sempre consegue ser superior, né? Assim, em clássico. Ele sempre renasce. Então vai acontecer isso quarta-feira, com certeza. Monique, assim como toda a massa flamenguista que eu conheço, tá confiante, tá esperando um bom resultado aí diante do Botafogo, né? Quem ganhar, com certeza, vai seguir. E vamos ver o que a Lígia daqui a pouco vai falar quando ela tiver que falar de clássico, tiver que falar de Botafogo. Vamos ver qual é a concepção dela diante desse jogo. Pra dar aquela suavizada, pra eu poder voltar a beber minha água, que tá calor a vera aqui no Rio de Janeiro. Vamos escutar aquela música que já é de praxe de toda quarta-feira. Musiquinha boa, das antigas, cara. Eu gosto. Solta aí, Rafa, pelo amor de Deus. What up, baby? What did you call for? Yeah. No. I was talking. No. Okay. Hey. What it do? I hear the commentators on the side chatterboxing. Power Wall and Brooke got all the paparazzi watching. I hear them jaw japping, bumping guns, chasing crumbs. We ain't concerned with them bonds, we accumulating funds. Flash the wrist, got the Johnny Dane watch froze. 5 Vivid Yellowstone in my earlobe. I'm squashing chatter when the light hit the pinky ring. Starts to clean, white cup full of lean. See me in the new Benz, cause I'm so ballin'. Or old school slab with the fifth wheel falling. We got them talking, but really they ain't saying too much. Just speculating with that gossip. Truth is, they don't know about us. Moving, but I don't hear nothing. No. Everybody talking like they really know something about us. They don't know, baby. They don't know nothing about us. They don't know, baby. They don't know about us. I see your lips moving, but I don't hear nothing. No. Everybody talking like they really wanna know about us. They don't know, baby. They don't know nothing about us. They don't know about us, baby. Talk to them, Brooke. I'm just trying to live, but you're round up in my grill. Cause I gotta breathe with the media staring down my mouth with a 4-inch lens. I just wanna hit the ball with some of my friends. They talking about it, so I guess we doing something right. Bowling in the mix with the camera light shining bright. They know we caked up, but they don't know how much we work. Pay post stack to the ceiling now because we put in work. Picture yourself in my shoes, top story in the news. Every day is something new. Everybody's watching you, but they ain't seen nothing. They ain't heard nothing. Everybody's just frontin', that's what they do. See your lips moving, but I don't
Música boa, é até difícil de parar de escutar, sempre complicado. Modéstia à parte, Priscila, que tem lá seus 20 e tantos anos, eu não quero falar pra não deixar a garota inibida, mas ela parelha com a minha idade ali, mais ou menos, lembra dessa música. Uma porrada aí que realmente mexeu com a adolescência e pré-adolescência de muita gente aí. Vamos retomar o que interessa, vamos retomar ao ritmo do Bendito. Antes de tudo, para não perder o pique, para você também não esquecer da gente durante a semana, por favor, Deb, dá aquela luz para mim e fala, por favor, quais são os nossos endereços, quais são as nossas mídias aí pra galera não abandonar a gente durante a semana. Esqueci que ela tá sem microfone, olha que idiotice a minha. Joga o microfone. Ih, valeu, Lígia, obrigado, hein. Lídia. Nossa senhora, tá difícil. Olha o palavrão na rádio. Não saiu palavrão aqui, não. Solta a voz aí, Deb. Então, galera, vocês podem encontrar a gente no Twitter. No Twitter, /Bendito Seja o Fute. Não chega a escrever futebol, né? Bendito Seja o Fute, F-U-T. Você pode encontrar a gente também aonde, Deb? No Instagram e no Flickr. No Instagram, Bendito Seja o Fute, também não escreve tudo, F-U-T no final. E no Flickr a mesma coisa. A gente gosta de não inteirar a palavra, de não deixar a palavra completamente escrita pra ficar aquele negócio, remeter ao Bendito Seja o Fruto, né? Pelo amor de Deus. Você entende, não precisa ficar te tratando como burro. É ou não é, ouvinte? Vamos retomar o assunto e vamos falar de Campeonato Brasileiro, vamos falar de clássico entre dois cariocas. Um clássico que foi cheio de emoção, faltou técnica, faltou beleza, mas realmente o torcedor do Vasco e do Botafogo não podem reclamar aí de emoção, de vibração, porque o Botafogo sobrou no primeiro tempo e o Vasco, fazendo jus ao seu nome, acabou voltando como o time da virada realmente. Só não conseguiu o gol de virada de fato, porque tava lá o Nego Jeff, que pulou feito um gato pra pegar aquela bola do Juninho Pernambucano, que realmente podia dar números finais à partida. Vamos começar a falar com ela, com a Lígia, que tá rindo ali do gato que apareceu aqui no estúdio, e perguntar o que aconteceu com o Botafogo, que botou a molecada pra jogar. Parecia que ia realmente dar uma deslanchada diante do Vasco, botar 6, 7, 8, 9, mas não conseguiu. O que aconteceu, Lígia? O time realmente desdenhou do Vasco? Olha, me surpreendeu, né? O Oswaldo poupou boa parte do time. E quando a gente viu o placar, eu e a Flávia, a gente estava assistindo, meio que acompanhando juntas. Quando eu vi, né, a gente tá fingindo. As duas acompanhando juntas? A gente tava meio que acompanhando, Aí quando eu vi Ninguém 2-0 Vasco... Vasco... mó gritão no meu ouvido, quase dei um soco nela. Sério? Caramba, 2-0 Botafogo. Flávia, tá 2-0, vai cair. Aí eu sentei e chorei. Juro, de verdade, gente. Você tava começando a ficar mal, né? Não, eu fui sentar, eu saí de perto dela, fui sentar na mesa lá no fundo, aí eu baixei a cabeça, falei... Ontem rolou fotinho e tudo, pediram pra eu botar fotinho e tal, estavam toda... Também, mas o Vasco... Ontem era uma amizade danada antes do jogo, né? Depois que o jogo começou foi um problema, mas diga lá, Lígia. Só que acabou que desandou um pouco, né? E no segundo tempo, realmente, o Vasco acabou prevalecendo, o Juninho meio que desconcertou os meninos, mas eu acho que foi uma vitória justa, assim. O Botafogo se mostrou um time que, por mais que ele não esteja completo com os titulares, ele pode ir pra frente, abrir um bom placar, né? Uma boa vantagem em cima do time, ainda mais clássico, né? Abrir um clássico com 2-0 não é pra qualquer um. A perspectiva vai lá em cima, né? E a gente continua com a invencibilidade, né? Nos clássicos cariocas. Até agora não perdeu pra nenhum. Botafogo que entrou com o time mesclado, parecia que estava fazendo pouco do Vasco, começou, né, deu início ao jogo, parecendo que ia continuar com esse pouco que fazia do time da Cruz de Malta, só que o segundo tempo, Jomar e Pedro Ken conseguiram dar números iguais à partida, e só não foi mais porque realmente, como eu já disse, Juninho Pernambucano não teve sorte, e essa sorte que eu vou perguntar pra Flavinha, tá faltando sorte pro Vasco, Flavinha? O Vasco tá mostrando empenho, tá mostrando vontade, mas às vezes parece que a última bola não tá entrando. O que tá acontecendo, Flavinha? Realmente a última bola que falta, do caso de ontem, foi o que aconteceu, se o Jefferson não tivesse agido feito um gato. Tava esperando, por isso que eu parei de falar. Eu dei uma paradinha, né? Mas é aquela história, panela velha que faz comida boa, né? Então, a gente tomou aquele sufoco, a Lígia gritou no meu ouvido. Mas eu deixei pra lá, eu falei, entreguei na mão de Deus, seja o que Deus quiser, não tô preparada psicologicamente.
E vamos lá, Dá pra confiar ainda, resumindo o nosso assunto, dá pra confiar dá pra ainda ficar na em permanência? 16º. Dá pra ficar em 16º. Você tá levando essa fé? Tô. Eu não quero mais nada. A Copa do Brasil, pra mim, ó, um abraço. Eu só não quero Só quer cair. cumprir tabela, né? Chega quinta-feira, faz aquele Eu joguinho quero meia passar de ano boca. raspando. Exatamente. Não. O Vasco é o famoso aluno em recuperação. Tá Exato. todo mundo indo pra praia e o ele Vasco tá lá estudando. estudando, né? Pra ficar na Série A. Falando sobre Copa do Brasil, já que você falou, perguntar primeiro pra Lígia. Lígia, dá pra passar diante do Flamengo? Você acha que esse lance de torcida, né? Essa rixa fora do campo não vai fazer diferença? Você acha que o Botafogo vai conseguir passar pra próxima fase? Douglas, eu tô bem confiante com isso. O Flamengo, ele não tá me mostrando um time muito bom, que tá sabendo jogar. Oscila muito, né? E o Botafogo, ele tá mantendo, assim, ele cai às vezes, mas você vê que quando ele recupera bem. Ele O elenco mostra parece que tá melhor. um time junto, tá um time que tem uma harmonia. Então Verdade. eu acho que passa numa boa, não batido, mas assim, acho que... Com não certa tô chutando tranquilidade. Tô chutando aí um 2-1. 2x1 com 2 a 1. tranquilidade. 2x0, o Flamengo vai e diminui depois com um gol no finalzinho, né? Não, Aquele 2x1 fácil. Bom, tomara, né, pra torcida botafoguense, que a Lígia esteja falando o que vai acontecer. Monique já mostrou pra gente que também tá confiante. Eu quero saber como é que vai ficar esse arranca-rabo depois na nossa fanpage. Fanpage essa que você não pode esquecer. Bendito seja o futebol, hein? Só procurar lá no Facebook, não esquece, www.facebook.com/bendito seja o futebol. A gente tá chegando no final do programa. Toda vez a gente acaba tratando dos destaques dos clubes cariocas, mas antes de chamar a Deb com os destaques dos clubes, eu vou fazer só umas ressalvas aqui. A gente tá chegando à nossa 10ª edição do Bendito Seja o Futebol. O projeto em si já tem quase um ano. No dia 8 do mês que vem a gente completa um ano. Mas aqui na Rádio da Faixa, que abriu esse caminho, essa oportunidade tão legal, a gente só tem 2 meses. Mas só para deixar claro para você que nos ouve, que nos acompanha na internet, a gente tem uma equipe grande que a gente tem que fazer, lógico, a menção e o crédito aqui de todo mundo. Ó. A gente tem uma publicitária que é a Camila Oliveira, que vai casar aí dia 26, deve estar ansiosa toda a vida. Temos as produtoras Débora Fernandes, Glenda Baroni e Marcele Lima também para me ajudar a fazer esse programa. Como colunistas e comentaristas, nós temos a Gabriela Coelho, a Lígia Cabral e a Thaís Ribeiro representando o Botafogo. Pelo lado flamenguista, Bruna Figueiredo, Mari Marques e Monique Freitas. No lado tricolor, Priscila Franco, Eduarda Iannuzzi e Jéssica Rocha. E fechando esse grupo de comentaristas, Flávia Mondego, Lili Songer e Rafa Halek, completando essa galera do Vasco da Gama. Enfim, é um time muito grande que você às vezes não conhece, mas que a gente faz questão aqui de citar uma por uma, porque essa parte da rádio, essa outra mídia, é só, né, um segmento de tudo que a gente já trabalha há algum tempo. Não só o casamento da Camila que tá vindo por aí, como outro fato a gente também tem que registrar aqui. Parabéns, Rafa, que é a nossa comentarista aí também do Vasco da Gama, hoje completando 24 anos, dia 21 de outubro. Tudo de melhor aí, muita saúde e paz. Fechando essa parte de recados e só dando, né, uma girada pelos clubes cariocas. Deb, por favor, fala pra mim o que aconteceu hoje com o Botafogo. Então, Douglas, Osvaldo deve escalar para um confronto decisivo pela Copa do Brasil, diante do Fla, o seguinte time: Jefferson, Gilberto, Bolívar, Dória e Júlio César, Marcelo Matos, Renato, Lodeiro e GG, ou Henrique, e Sedorf, Rafael Marques. Isso tudo sobre o Botafogo e o Flamengo, o que trouxe pra gente hoje nessa segunda? João Paulo é liberado pelo departamento médico, mas segue como dúvida para o clássico decisivo do meio da semana. Show de bola, o Fluminense? Fluminense, semana de recesso pode fazer com que Vanderlei Luxemburgo tenha volta do meia Wagner e do lateral esquerdo Ronan. Priscila não ficou nem um pouco feliz aqui com as voltas, mas tudo bem. Pode falar que o Iker Casillas está vindo pro Vasco, porque estão reclamando que o Vasco não tem goleiro. E o Casillas está no banco do Real, acho que uma troca muito boa. Não custa nada sonhar, né, Flavinha? Não. Vamos falar sério agora e falar do que realmente aconteceu, que não é nem um pouco bom, muito pelo contrário. O que aconteceu com o Vasco hoje, Deb? Então, Juninho pega 2 jogos de gancho, um por gesto obsceno e outro por jogada violenta. Técnico Dorival Júnior é absolvido. Caso não ocorra recurso pelos advogados do Vasco, Reizinho ficará de fora contra Ponte Preta e Curitiba. Ponte Preta e Curitiba são os 2 jogos que o Reizinho deve desfalcar o Vasco, que não é nem um pouco bom, que um jogador experiente e do escalão dele realmente não pode ficar de fora. A gente acabou de receber aqui uma piada, só que a Lígia trouxe aqui pra gente, né, pra incrementar mais o nosso programa, a gente é repleto disso. Dica bendita do dia, né?
Estude o Vasco, pois o mesmo vai cair. Essa é a piada do dia, né? Por Lígia Cabral, pra você que tá em casa. Está estourando o nosso tempo. Eu tive que contar a piadinha que ela pediu. Tava que nem uma criança aqui, serelepe, querendo que eu contasse a piada, eu tive que contar de última hora. Fechando o nosso programa que a gente está estourando. Tudo de melhor para você durante a semana. Não esquece, www.facebook.com/Bendito Seja o Futebol. Lá durante a semana inteira você sempre vai ter colunas diferentes, novidades e uma outra pegada sobre o futebol na visão dessas meninas que têm o olhar mais charmoso do Brasil sobre essa paixão nacional. Enfim, até semana que vem, forte abraço e tamo junto a BS100. Valeu! Beijo no ombro!